Muito bem, vamos entrar na presença de Deus. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Quem sabe você conhece pessoas que sofrem com vício. Quem sabe você conhece pessoas que tiveram suas casas alagadas, tiveram diversos problemas com essas catástrofes que nós tivemos aqui em Juiz de Fora. Lembrando que esse propósito é um propósito de 52 semanas, representando os 52 dias que foram reconstruídos os muros de Jerusalém através de Neemias. Então, nós estamos na 8ª semana do propósito e eu gostaria que você se dedicasse de fato, fizesse um jejum durante o dia, ou ainda que você faça um jejum durante a semana, se não consegue fazer muito, eu gostaria que você orasse também conosco, que você colocasse toda a tua força, porque a palavra de Deus é poderosíssima, Deus é grande, Deus é grandioso. Tudo que nós necessitamos está nas mãos de Deus. Eu estava pensando aqui agora, você já percebeu que hoje a palavra de Deus, as pessoas não têm dado muito crédito à palavra de Deus. Elas têm dado muito crédito para as pessoas, para as coisas, para as influências, para muita coisa. Mas quando se trata da palavra de Deus, fica como se fosse algo do passado, como se não funcionasse mais. Então, o que acontece? A palavra de Deus, ela funciona, ela é eficaz. Tanto que, se você acompanhou as leituras que nós fizemos aqui, com respeito ao livro de Neemias, você viu que diversas situações que se passaram aqui no passado, acontecem nos dias de hoje. É como se a Bíblia fosse um guia, uma receita, um manual de instrução para o cristão. Então você tem que entender que tudo isso que nós falamos aqui é algo eficaz, é algo que vai fazer a sua vida mudar de fato. Ah, Rodrigo, mas, por exemplo, ninguém é perfeito. Às vezes você não vai ter a mesma perfeição que os profetas. Às vezes você não vai poder falar como os profetas. Mas se você é uma pessoa que tem uma vida com Deus, se você é uma pessoa que é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, que é fiel a Deus com a sua vida, ainda que você tenha erros e falhas, Deus, Ele está a teu favor. Uma vez que você obedece à palavra de Deus, a tua vida muda de fato. Por quê? Porque você está seguindo em uma direção. Qual a direção? Qual é o foco? A salvação, o reino dos céus. O Espírito Santo, uma vez vendo isso, você sendo uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, faz propósito, é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, você é uma pessoa que busca a Deus de fato, Ele vai te dando discernimento de como você vai levar a sua vida. E você tem que ter, como nós falamos ontem, você tem que ter uma fé definida. Por que eu estou falando isso? Fé definida. Porque virão diversas situações na sua vida. Diversos problemas, diversas situações. Mas você já percebeu que quando nós estávamos no mundo, por exemplo, a gente passava por diversos problemas. E haja vista que os problemas que nós passávamos no mundo era pela desobediência à palavra de Deus. Mas nem por isso a gente abandonava o mundo. Já percebeu isso? Nem por isso a gente abandonava o mundo. A gente continuava no mundo. Igual, por exemplo, eu vivi por mais de 15 anos no vício, na criminalidade, na prostituição, nessa vida toda errada. Eu vivi mais de 15 anos. E quantos problemas que eu não tive? 1 milhão de problemas. Quantos problemas que você também não teve, né? E hoje, quando nós se deparamos com uma situação adversa, uma vez a pessoa que busca a Deus, que é fiel a Deus, que é da fé,
Ela fala, ah não, eu vou parar de ir na igreja, vou parar de devolver o dízimo, ah não, eu já não quero mais participar dessa oração, não, vou desistir. As coisas não são assim, as coisas não são assim. Se no mundo não era assim, aqui, aí que não tem que ser mesmo, porque aqui nós estamos lutando pela nossa eternidade. Eternidade. Nós estamos lutando para nós permanecermos salvos, de fato. Então, as coisas não são desse jeito. As pessoas, elas desistem muito fácil das coisas. E elas não são desse jeito. Eu, Rodrigo, falando de mim, o Rodrigo de 3 anos atrás, era um Rodrigo que desistia de tudo, era um Rodrigo que não valorizava as pessoas, era um Rodrigo que começava uma coisa e não terminava. O Rodrigo de 3 anos atrás. Mas o Rodrigo de hoje, é o Rodrigo que não desiste, valoriza as pessoas, entendeu? E persevera. Eu sei qual é o meu propósito. Ainda que eu tenha problema, ainda que eu tenha falhas, ainda que eu tenha erros, falhas, problemas, ainda que venha escândalos, ainda que venha mentiras, calúnias, ainda que venha o que vier, eu sei do meu propósito. As coisas não são dessa forma. As pessoas, elas desistem muito fácil. Por que você não desistiu lá no mundo? Quando você estava indo para as baladas, aí você brigou, você brigou com sua própria amiga, você não deixou de ir para a balada. Aí agora, na presença de Deus, você vai deixar? Está errado. Isso está errado. Era para você ter deixado lá no passado. Existem pessoas aqui que estão me ouvindo que estão afastadas há anos da igreja. E você acha que é justo isso? Se com Deus você se comporta dessa forma, se no mundo você se comportava, por que agora com Deus você virou fraco? Você ficou fraco, frouxo, crente frouxo, qualquer coisinha já, não vou mais, não quero, meu amigo, é guerra. O Senhor Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, se o Senhor Jesus venceu, se ele venceu, nós também iremos vencer. E não liga não de, eu não sou perfeita, eu tenho muita falha, eu tenho muitos erros, eu não sou uma pessoa perfeita. Jesus, ele não está pedindo perfeição de ninguém. Ele está pedindo fidelidade, pessoas que são fiéis, pessoas que têm o coração de fato, um coração segundo ao coração de Deus, pessoas que se arrependem, pessoas que se arrependem, pessoas que não olham para trás. Deus está à procura de pessoas assim. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você já até pensou em desistir, porque aconteceu contigo o que eu vou falar aqui. Olha o que está escrito aqui. No livro de Neemias, capítulo 6, ainda no livro de Neemias, como eu falei, durante todas essas semanas, nós iremos ler o livro de Neemias, capítulo por capítulo, versículo destacado, versículo mais destacado por versículo, e Deus vai falar muito através dessa palavra. Você se lembra que ontem nós falamos que Neemias, ele recebeu um convite para ir buscar a Deus em outro lugar? Só que quem estava convidando ele eram os opositores daquela obra. Eram pessoas que caluniavam ele, eram pessoas que estavam contra a obra que estava empreendida. Então, essas pessoas, elas tinham más intenções em tirar ele dali, de onde ele estava reconstruindo.
os muros de Jerusalém. Elas queriam tirar ele daquele local para levar ele para outro local com o intuito de fazer ele mal. E você lembra que eu falei que você tem que ficar ligado nos convites que você recebe, porque esses convites, por trás desses convites, podem ter más intenções. E hoje, o que nós vamos falar aqui? Que além dos convites, eles não desistiram. Eles tentaram 1, 2, 3, 4, 5, e não conseguindo, eles começaram a caluniar Neemias. Ele falou: você está reconstruindo esse muro aí porque você está querendo ser rei sobre esse povo aí. E tinha um rei na época. Tinha um rei já. Então, eles estavam caluniando Neemias, querendo colocar ele contra o rei. Porque quando as pessoas elas tentam te levar por um caminho, elas não conseguem, uma vez elas sendo usadas pelo mal, elas vão começar a inventar mentira, calúnia. E elas vão inventar muita coisa. No trabalho, no relacionamento, muita coisa elas vão inventar. Qual é o objetivo? É tirar você do foco. Você está construindo algo, você está empreendendo algo, a sua vida está mudando, você já não é a mesma pessoa de antes, e agora as pessoas vêm e querem entulhar a tua fé. Ninguém faz nada para mudar. Todo mundo vive a mesma vida de sempre. Na mentira, no roubo, no engano, na prostituição, colhe muita coisa ruim, porque quem planta vento colhe tempestade. Aí agora você, que escolheu mudar de vida, elas querem entulhar a tua fé. Então você vê que é algo demoníaco mesmo de fato. Você vê que a nossa guerra de fato não é contra a carne e nem contra o sangue, é espiritual. Porque o diabo ele usa coisas e pessoas o tempo todo, situações o tempo todo, para tirar o cristão da fé, para desviar o cristão da fé. E aqui, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 5, fala assim, ó: então Zambalate, ainda pela quinta vez, presta atenção, quinta vez, me enviou seu servo, com uma carta aberta na sua mão. Por exemplo, se ele não quiser ler, a carta já está aberta. Eu já vou sair falando para ele tudo que o governador falou para mim. E na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentai rebelá-los, então edificas os muros e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. Para você ver, eles estavam dizendo que Neemias e os judeus, os israelitas que estavam ali, eles estavam querendo que se rebelar contra o rei. Era uma acusação gravíssima, gravíssima. Mas você lembra que eu falei para você que eu até postei eu até postei aí no Stories uma frase falando que a gente não tem que temer ao homem que pode matar a carne, mas temer a Deus que pode jogar nossa alma no inferno. Esse é um versículo que ele é um versículo importantíssimo diante de ameaças, calúnias, rebeliões, diante de tudo isso, porque você não vai se dobrar. Assim como Daniel, ele poderia ter se curvado, ele poderia. Sadraque, Mesaque, Abidnego na época, eles poderiam ter se curvado por rei, mas eles preferiram o quê? Ser jogado na fornalha de fogo do que se curvar. Porque você não pode se curvar. Você não pode se curvar. Você não pode se curvar para o seu inimigo, que é o Satanás. Ele quer que você se curve, ele quer que você se humilhe para ele. Mas você não pode se curvar. Ainda que ele invente calúnias, mentiras, se a sua mente está em paz, ou ainda que você tenha feito algo errado, não importa. Está escrito que Deus, ele joga o nosso passado no mar de esquecimento. Então, se você se arrependeu de fato, se você deixou a vida errada,
Não importa, meu amigo. O que passou, passou. O que você fez lá atrás já era. Se fosse assim, meu amigo, eu nem estava aqui. Eu nem estava aqui. Se tem alguém aqui que não poderia estar aqui, sou eu. Eu tenho, nossa, uma ficha extensa. Mas o que Deus fez com essa ficha extensa? Está lá no mar do esquecimento. Eu vivo em paz. Eu ando em paz. Tenho erro, tenho falha, como qualquer pessoa. Não sou perfeito. Mas uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu vou viver o meu propósito. Eu vou viver uma vida com Deus. Não importa. Não importa o que aconteça. Eu vou viver uma vida com Deus. Então você tem que ter isso dentro de você. E aqui no versículo 7, continuando aqui, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá, e de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente, chamando ele de novo para ir lá. Porém, eu mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Então, você tem que ter essa fé definida. Ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu não fiz, ou se eu fiz, eu já me arrependi, não faço mais, e é vida que segue. Errou, falhou, vida que segue. Não errou, foi caluniado, inventaram mentira, fofoca, querendo te denegrir, segue em frente. É ponto, é ponto. Igual ele falou aqui, ó, tudo que falas, nenhuma coisa sucedeu. Mas tudo teu coração inventa. Se você está inventando, acabou. Não teve discussão, não teve briga, não teve nada. Algo objetivo que acabou. Entendeu? Você tem que ter isso dentro de você. E uma coisa que me chama a atenção aqui, puseste profetas. Como se Neemias estivesse pregando de si. Quando ele falava que Deus que colocou no coração dele para reconstruir aquela cidade, para reconstruir os muros de Jerusalém. Assim como nós falamos aqui de dízimo, oferta, como nós falamos que você tem que ter uma vida com Deus de fato, senão você vai para o inferno, senão você vai perder a sua salvação, não é porque nós estamos inventando, não. É porque está escrito. E se está escrito, vai se cumprir. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Mas se você obedecer a palavra de Deus, você vai ser salvo. A sua vida vai ser transformada. Entendeu? O bispo estava falando hoje mais cedo, a questão dos dois senhores. Dois senhores, Deus e o dinheiro. Há pessoas que servem o dinheiro, mas não servem a Deus. Quando se trata de dízimo e oferta, ela fica louca. Ela fala, não, eu não vou dar, eu não vou fazer isso, aquilo. Mas quando se trata de comprar um remédio, que um familiar está doente, de ir lá pagar um advogado, que alguém foi preso, ou fazer algo que não se trata da obra de Deus, da palavra de Deus, ela imediatamente ela faz. Então quer dizer o quê? Que ela está servindo quem? O dinheiro. Por quê? O dinheiro é o Deus desse mundo. É um dos senhores, como está escrito. Existem dois senhores, Deus e o dinheiro. Não tem como você servir os dois. Quando você serve o dinheiro, o que o dinheiro vai fazer? Ele vai criar diversas situações para que você desgaste seu tempo trabalhando, tire seu tempo com a família, não vá para a igreja, não participe dos cultos, porque você está servindo dinheiro. Aí logo adoece, logo não dá atenção para o filho vai preso, vai ter que pagar advogado. Logo vai acontecer um monte de coisa, mas quando você serve a Deus, quando Deus é o seu Senhor, aí, meu amigo, aí a situação muda. Quando Deus é o teu Senhor, você fala, oh, meu Deus, aqui está o meu dízimo, aqui está a minha oferta e aqui está a minha vida. Agora, meu Pai, guarda a minha família, guarda o meu trabalho. Assim como está escrito, Deus proverá. Deus proverá. Ele disse que Ele nos acumularia de bênçãos. As bênçãos, elas iriam até nós e transbordariam. Então, para que eu vou ficar com ansiedade? Para que eu vou ficar desesperado, trabalhando igual maluco, desesperado, querendo dinheiro,
servindo ao dinheiro e não servindo a Deus e a minha vida. E a minha vida com Deus, para onde que vai? Pro piso. Então, você tem que ter isso dentro de você, uma fé definida. E quando se trata dessa questão, é porque as pessoas, de fato, elas não leem a Bíblia. Elas não leem a Bíblia. Elas consultam tudo. YouTube, TikTok, Instagram, tudo. Ah, o que o fulano tal fala sobre o dízimo? O que o fulano tal fala sobre revelação? O que o fulano fala sobre isso? O que o fulano tal fala sobre isso? Mas quando se trata da palavra de Deus, ela não tira um tempo para ler, ela não tira um tempo para meditar. Não, estou no trabalho, estou enrolado. Baixa a Bíblia para você ouvir, para você saber o que Deus está falando. Porque de Gênesis a Apocalipse, você vai ouvir diversas palavras falando com respeito a tudo isso aqui que eu estou falando. Diversas passagens você vai ouvir. Mas quando a pessoa é leiga, aí acontece isso. Além de caluniarem, falam isso. Falam, ó, o teu pastor está querendo te enganar. O teu pastor está roubando seu dinheiro. Está fazendo isso, está fazendo aquilo. E com isso, quem continua com a vida desgraçada, miserável, é você. É você. Quem está sofrendo é você. Porque essa pessoa que está falando isso, ela está cega. Para ela, a vida dela está uma maravilha. Você pode ver, a pessoa que está falando isso, para ela, a vida dela está uma maravilha. Está faltando tudo, está doente, está faltando tudo, está tudo ruim. Mas quando ela é uma pessoa que ela fala mal da obra de Deus, mal da palavra de Deus, para ela está tudo uma maravilha. E você vai ficar dando ouvido para pessoas assim? Você não pode fazer isso, entendeu? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa. Eu peço que o Senhor venha colocar uma fé definida nela de fato, que ela não venha nem se inclinar nem para a direita nem para a esquerda, que ela venha olhar para frente, para o foco, para a salvação. Meu Deus, se existe alguém aqui que não estava sendo fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, eu te peço, meu Deus, renova o voto dessa pessoa. Fala com Deus aí agora, fala, meu Deus, eu faço um voto de ser fiel no altar do Hospital da Alma, e eu quero, meu Deus, essa vida transformada, essa vida reconstruída que nós estamos lutando aqui. Meu Deus, reconstrói essa cidade, reconstrói essas pessoas. Meu Pai, entra em cada mente, em cada coração. Meu Deus, se existe o mal querendo destruir, denegrir, acabar, mentir, roubar, meu Deus, repreende agora em nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, essa é a nossa fé. A fé definida. Leia a Bíblia, consulte, que você vai ver que tudo que nós estamos falando aqui acontece nos dias de hoje. E que se você for fiel à palavra de Deus, sua vida muda. Sua vida muda de fato. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã.